Hoje a gente vai falar então a respeito do capítulo 9 do livro Sexo e Obsessão. Lutas e provações acerbas. Acerbas significa exatamente o quê? Que causam angústias difíceis de suportar, cruéis. Então são lutas e provações cruéis que a gente tem durante a nossa vida. E nós temos, na nossa vida, nós sabemos, temos provas e temos expiações. Mas para a gente poder começar a falar disso, uma premissa é muito importante. A gente sempre ter em mente que Deus é bom e justo. Sem essa ideia, sem Deus ser bom e justo, todo o resto que a gente vai falar não teria sentido nenhum. Se ele fosse parcial, se ele fosse injusto, se ele não fosse bom, todas as provas e expiações poderiam ser o quê? Capricho dele. Então eu quero que esse seja feliz na vida, vai ser feliz. Eu quero que aquele se empenhe na vida, vai ser... E não existe isso. Deus dá oportunidades iguais a todos nós. Para nos auxiliar no nosso crescimento, nós adquirirmos o nosso conhecimento, nós crescermos como seres, Deus nos dá a oportunidade da gente experimentar na vida. E toda essa experimentação nós temos uma ferramenta muito importante que é o livre-arbítrio. Como diz no Livro dos Espíritos, já que o homem tem a liberdade de pensar, ele tem também a liberdade de agir. Então a gente pode afirmar que o ser humano nada mais é do que o construtor do seu próprio futuro. Nós é que fazemos aquilo que vai acontecer conosco lá na frente. Nós criamos o nosso destino em cada escolha que nós fazemos. Independente da nossa motivação, independente da nossa justificativa por ter essa ou aquela atitude, qualquer coisa que a gente faz, todas as nossas ações acionam a lei de causa e efeito em qualquer plano da vida que a gente esteja, seja no plano material ou no plano espiritual. As nossas decisões, as nossas ações assim, aqui na Terra, desencadeiam reações. As nossas ações desencadeiam reações aqui que podem acontecer, as repercussões serem daqui como lá do outro lado. E quando estivermos lá, as nossas ações também geram repercussões que vão ter repercussões lá ou aqui. O uso do livre-arbítrio provoca então essas reações que são independentes do tempo e do espaço. Então as consequências, as reações que nós vamos recolher depois, elas podem acontecer agora, nessa vida ou na vida futura. Podem acontecer conosco nesse plano ou no outro, nesse mundo ou em qualquer outro mundo para o qual a gente vai passear, a gente seja transferido com o tempo. As boas escolhas que a gente faz produzem progresso evolutivo. Já as más escolhas que a gente faz, elas acabam gerando para nós provas ou expiações, que nada mais são do que instrumentos da lei de causa e efeito que nos jogam à frente, que nos impulsionam para o nosso desenvolvimento. O Emmanuel, no livro Consolador, ele fala para nós o seguinte, que ele fala a respeito da diferença que tem entre provas e expiações. A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação moral. A prova é para tirar a gente da nossa zona de conforto, colocar a gente para pensar e a gente realmente para trabalhar. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, enquanto uma é para te incentivar, para que você crie habilidades, outra é uma certa coerção que a gente sofre, um impedimento que a gente sofre, né, por ter usado uma habilidade de maneira errada no passado. E ele continua falando, ele fala o seguinte, percebe-se então que a prova se assemelha como se fosse uma corrida de obstáculos. A gente tem que se superar para poder vencer, tem que se esforçar para vencer os obstáculos que tem na frente. Já a expiação é uma contenção temporária da liberdade individual, necessária para a reeducação do espírito, que utilizando melhor o seu livre-arbítrio, se reajusta com as leis divinas que nos regem a todos. Pois bem, em uma vida, nós podemos, por exemplo, ter uma prova para pintar um belo quadro. E cada um de nós ganha um estojinho de lápis de cor. 36 cores, 12 cores, que seja. Mas todos nós temos como prova pintar, fazer uma bela pintura. Então aquele que recebe o estojinho e que teve ao longo do tempo, soube usar, não tem nem nada a espiar, ou seja, teve boa conduta ao longo do tempo, ele vai ter as 12 cores do estojo prontas para ele poder usar. E ele pinta
é claro, faz a sua pintura usando as 12 cores. Aquele que usou mais ou menos o seu livre-arbítrio, né, que abusou em algum momento, de repente ele não tem as 12 cores, né, à disposição. De repente ele tem apenas as cores primárias, como por exemplo, o amarelo, o azul e o vermelho, né, as 3 cores primárias. Pô, reduz bem, o outro tem 12, eu tenho só 3. Só que o que acontece com o esforço que a gente tem? A gente misturando as cores primárias, a gente consegue as secundárias, misturando de novo as terciárias. A gente amplia o nosso leque e a gente consegue fazer uma pintura também. Só que muitas vezes, quando a gente abusa do nosso livre-arbítrio, o que acontece com os nossos lapisinhos de cor do nosso estojo? Estão todos com a ponta quebrada. Não é que veio quebrada, não me deram aquele estojo de lápis de cor, todo ele danificado. Eu, ao longo do meu tempo, eu fui quebrando as pontinhas dos lápis pelo mau uso que eu fui fazendo. Então chega em um determinado momento que eu tenho que fazer a grande pintura e eu só tenho lápis preto. Como que eu vou fazer uma pintura de um pôr do sol? Como que eu vou fazer a pintura de uma paisagem verde, bonita, os pássaros coloridos, se eu só tenho o lápis preto? A gente pode falar, pô, é uma injustiça, não é verdade? Isso aí é uma pena. Como que a gente vai comparar uma coisa para a outra? A prova é fazer um quadro, fazer uma pintura, fazer um quadro. Ninguém falou que tinha que ser colorido. E você usando técnica de sombreamento, você consegue fazer pinturas maravilhosas. Né? Basta a gente procurar na internet, nos quadros que tem, os quadros hiperrealistas, inclusive, que eu estava olhando, você fala que são fotos, não pensa que aquilo é feito com lápis. Em preto e branco é possível você fazer bons quadros, ou seja, nós acabamos nos limitando. A expiação ela pode nos limitar, mas nunca nos anula. Nós sempre temos a capacidade de fazer aquilo que é necessário. Então nós temos a possibilidade de continuar, de vencermos as nossas provas. Essa coisa do lápis de cor a gente pode usar muito a respeito, né, naquela lição dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, que recebeu 3 talentos, que recebeu 1 talento. Ou seja, mesmo com um talento ele poderia ter feito alguma coisa e ter conseguido fazer, mas ele preferiu se fechar. Se nós recebemos apenas o lápis de cor preto, não é? A gente faça o melhor uso possível. Então, não vamos fazer a mesma pintura do outro, mas somos capazes de fazer a nossa pintura do nosso jeito. E as provações, então, elas podem ser difíceis, não tem dúvida nenhuma. Mas através dela o espírito é colocado em situações que o afasta da inércia e dá para ele chances realmente de poder adquirir novos conhecimentos. Nas expiações, o espírito se vê colocado prisioneiro das más ações que ele cometeu no passado, porque usou mal o seu livre-arbítrio. E ele vem nessa nova encarnação, e para que ele não se prejudique mais, ele não tem acesso a algumas habilidades que ele tem. Ele não consegue se desenvolver ou praticar tudo aquilo que ele podia antes, quando ele tinha toda a liberdade para poder fazer. Fez mau uso, não vai mais usar esse tipo de habilidade. Nós fazemos isso com as crianças. Te dei um brinquedinho e você começou a riscar a parede. Você não vai ter mais esse brinquedinho até você crescer um pouquinho mais para poder ter de novo esse brinquedinho. A gente usa as coisas bem parecidas assim. No Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, Kardec coloca outras luzes a respeito do tema, quando ele explica que o arrependimento das faltas cometidas é o elemento chave para liberar o espírito das expiações. E ele fala o seguinte: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços da falta cometida. O arrependimento ele coloca não como sendo a solução. Ele coloca: o arrependimento suaviza as dores da expiação, não resolve o problema. Me arrependi, está resolvido o problema. Não, ele apenas suaviza. Por quê? O arrependimento significa: eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu cometi uma falta. A partir do momento que você entende isso, que você reconhece a falta, você aceita melhor a punição que você recebe. Isso vem em decorrência daquilo que eu fiz, logo eu acabo aceitando melhor. Mas ainda não consertamos as causas. As causas nós vamos consertar quando nós repararmos aquilo que nós fizemos. Então, arrependimento e expiação. O arrependimento suaviza a expiação que nós com certeza vamos passar. Mas apenas a reparação é que anula o efeito da causa que nós fizemos lá atrás. Mas quando a gente fala de provação, a gente não tem como não falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
bem-aventurados os aflitos. E ali, nesse bem-aventurados os aflitos, nós encontramos o quê? As causas das provações, as origens das provações. E lá está explicado o quê? Que nós temos as causas atuais ou as causas anteriores, as causas passadas. Ou seja, aquilo que eu estou sofrendo é em consequência do que eu fiz nessa vida, ou aquilo que eu estou sofrendo é consequência daquilo que eu fiz nas minhas vidas anteriores. Para nos auxiliar a enfrentar essas dificuldades que a gente acha, por vezes, que ela é insuportável, que ela é eterna, nós temos hoje em dia, além, é claro, que nós tivemos nos últimos 2000 anos, o ensinamento do Cristo, que veio nos trazer o consolo, nós temos o novo Consolador, que é o Espiritismo, que nos fala o seguinte: as causas, por que você passa por essas aflições? Nós entendemos que é por causa de erros do passado, como nós acabamos de falar agora de pouco. Mas o Espiritismo também vem nos dizer que toda dor tem o seu término. Ele nos explica o motivo e fala o seguinte: isso não será eterno, teu sofrimento um dia vai acabar, sua dor vai acabar quando você compreender o motivo dessa dor, quando você aceitar o motivo dessa dor e trabalhar para reparar esse motivo, você consegue se livrar dessa dor. Então ela jamais será eterna. E quando nós conseguimos, entendemos isso, que passar pela dor sem revolta, sem nos ficarmos milindrados, quando nós conseguimos vencer essas nossas provas com coragem, essas dores nos levam a uma condição de compreensão e de felicidade que antes estavam fechadas para nós, porque nós não tínhamos capacidade de compreender. Então, quando eu entendo que o meu sofrimento não é só, eu sou o principal responsável, eu começo a compreender. Quando eu entendo que o sofrimento é causado, o que veio a mim tem uma causa e eu vejo a pessoa fazendo semelhante, eu tenho como aliviar aquela pessoa, eu tenho como auxiliar aquela pessoa. Então eu começo a ter uma compreensão maior. E a felicidade que eu tenho após conseguir vencer tudo isso são coisas realmente indescritíveis. Nós vamos, a partir desse momento que a gente enfrenta as nossas dificuldades com coragem, sem revolta, nós vamos nos livrando do lastro que nos prende ao chão, não é? A gente vai deixando de lado aquele peso que a revolta, por causa da dor, acaba nos trazendo. Nós nos livramos do peso da inveja, de que nós vemos o outro sem sofrimento e a gente sofrendo muito. Nos livramos também da culpa, porque muitas vezes a gente reconhece que está errado, mas a culpa vem nos jogar no chão, coloca a gente para baixo a culpa. Então a gente tem que ter o arrependimento, a gente tem que ter a ideia que nós realmente erramos, mas jamais a gente tem que ficar sentindo culpa. Errei, eu vou consertar. Devo, não nego, pago quando puder, não é assim a historinha? Então é assim mesmo, ou seja, eu devo, eu errei e eu vou reparar. Mas nem por isso eu vou abaixar minha cabeça, nem por isso eu vou deixar ser espezinhado por aquele que eu estou devendo. Eu te devo, mas eu vou te pagar, apenas peço um pouquinho mais de prazo. E quando nós nos libertamos desse laço, desse peso que tem, nós passamos a voar mais alto, rumo à liberdade de pensar e de agir. E lentamente nós vamos conquistando o nosso livre-arbítrio. E é estranho a gente falar às vezes, que o livre-arbítrio vai sendo conquistado, porque a gente fala, não, eu posso fazer tudo. Nós temos o livre-arbítrio relativo às nossas capacidades para poder absorver a responsabilidade pelos nossos atos. Como o Livro dos Espíritos fala na pergunta 844, não é? Como nós não deixamos as crianças fazerem tudo aquilo que elas querem, nós vamos dando liberdade conforme a capacidade dela de compreensão. Lá fala que estando os pensamentos do homem, da criança, e em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. E é claro, a gente expandindo isso também é para nós. Quanto mais compreensão nós temos, mais liberdade de agir nós vamos ter também. E mais responsabilidade por aquilo que nós fazemos também. Todos nós passamos e passaremos ainda outras vezes pelas provas, porque elas são estímulo, servem como estímulo então para o nosso raciocínio e a movimentação de energias, das nossas próprias energias, para produzir o nosso conhecimento e habilitar as nossas capacidades. Através dessas dificuldades, como nós fomos aprendendo, conforme nós fomos nos exercitando, as nossas habilidades que estão presas dentro de nós, que estão escondidas pelo véu da encarnação, elas vão se colocando à prova e as habilidades do passado, elas vão sendo
resgatadas lentamente para que a gente possa utilizar no benefício nosso e principalmente em benefício do outro. No entanto, essas lutas bastante difíceis, elas causam sem dúvida nenhuma dor em cada um de nós. É difícil você passar, mas dor é uma coisa, sofrimento é uma coisa totalmente diferente. A dor a gente sente principalmente quando nós somos impedidos de realizar aquilo que nós queremos ou de obter os resultados que nós queremos. São limitações que nós nos impomos para aprender a dominar o nosso desejo e disciplinar a nossa vontade. Um dia lá em cima falaram, durante a aula do primeiro ano, falaram o seguinte: todos passam pela senda da dor, mas não do sofrimento. Porque o sofrimento é simplesmente a forma como eu encaro a minha dor. Se eu tenho uma forma mais clara, mais consciente de encarar a dor, o sofrimento não se abate sobre mim, ou ele é muito breve. No entanto, uma pequena dor, se eu não encarar ela de maneira correta, ela vai persistir, o sofrimento persiste ao longo da existência. Então, sofrimento é como eu encaro a dor. Dor todos nós vamos ter, sem dúvida nenhuma. Procurando a respeito de dor, eu encontrei um texto que fala a respeito das 4 nobres verdades do budismo. E ela fala o seguinte: a condição de samsara que eles chamam é a roda da vida, é o renascer e o sofrimento constante que nós temos, o ciclo, né? Aquela dor cíclica que nós temos na nossa vida. Só venho, nasço, sofro, morro, volto a nascer de novo, sofro e assim por diante. Então ele fala que, apesar de muitas pessoas suporem, a samsara, essa roda da vida, a roda do sofrimento, é uma condição da mente e não do mundo em que a gente está. É a mente ocupada que nunca consegue se aquietar. Aí é que está o verdadeiro sofrimento, e não no mundo em que a gente está. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que mora lá no Nordeste, lá enfiado no fim do mundo, que não tem saneamento básico, que não tem banheiro para a pessoa usar, que ela tem que ir atrás da moita lá na Caatinga, traz aqui para Campinas, aqui é o paraíso para ela. E muita gente fala que Campinas é um inferno. Por quê? É o modo como você reage, né, a cada uma do mundo que está. Então o problema não está no mundo, mas como você encara o mundo. O Buda, ele revela o seguinte, que tudo no mundo encerra a possibilidade de causar sofrimento. Nascer é sofrer, morrer é sofrer, envelhecer é sofrer. Estar unido àquilo que nós não gostamos é sofrer. Estar separado daquilo que gostamos também é sofrer. Não conseguir o que nós queremos também é sofrer. Então, só que ele não nega de modo algum a importância e a existência da felicidade mundana, mas ele reconheceu que nós não podemos ter a expectativa que ela dure. Esse tipo de felicidade é impermanente, insatisfatório e sem essência. Então, e ele diga sem essência. E ele fala o seguinte, que essa insatisfação é uma doença que atinge todos os seres vivos, que tem todos os seres pensantes são atingidos por essa doença. Só que ele fala o seguinte, sofremos não porque nós somos basicamente ruins ou porque merecemos ser punidos, mas por causa de 3 trágicos mal entendidos. Primeiro, esperamos que aquilo que está em constante mudança seja aprisionado e seja mantido sempre. É aquela lei da impermanência. Nem tudo vai permanecer daquele jeito. Tudo está em transformação. E nós queremos que tudo seja do jeito que a gente quer, controlado, e a gente não tem como controlar. O desejo iludido que a gente tem faz com que a gente se apegue à ideia, ao egoísmo, né? Que a gente seja muito orgulhoso e egoísta. E nós acabamos tendo um apego muito grande por felicidade, por ganhos, por elogios, por fama, que a gente nem sempre vai conseguir manter. E nós temos uma aversão muito grande pela tristeza, por perdas, por crítica, por difamação, que a gente nem sempre vai conseguir evitar. Então, para Buda, até mesmo o desejo de sobrevivência do ser humano contribui para o seu sofrimento. Então, e a gente verifica, quando ele fala isso, nós verificamos o quê? O que isso tem a ver com o Espiritismo? O que isso tem a ver com Jesus? Buda está falando aqui, você não deve se apegar às coisas, você tem que controlar o seu desejo e não se apegar às coisas. Não se deve servir a Deus e a Mamon. Fala exatamente o quê? Use os bens do mundo
em seu proveito e em proveito do outro, mas não se apegue a eles. Controle exatamente a sua vontade, não seja egoísta, não seja orgulhoso. É exatamente a mesma lição, só que com palavras diferentes. Quando a gente vai procurar, tem um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, ele fala o seguinte, no livro dele, O Mundo como Vontade e Representação. Baseado nesses ensinamentos do Buda, da filosofia oriental, ele fala que a vida é regida pela vontade. E essa vontade é como se fosse um Deus presente na vida de todos os humanos, que necessita sobreviver valendo-se do desejo de sempre mais querer. E esse querer constante acaba fazendo com que a gente cada vez queira mais daquilo e queira mais ainda do que aquilo que a gente teve. E como a gente não consegue, isso acaba nos levando ao sofrimento, porque nós nunca estamos satisfeitos com uma única coisa. Isso é o que ele fala. E qual é a solução? A mesma coisa que está nos ensinamentos, já que ele tirou a solução dos ensinamentos budistas. Procurar uma forma de libertação dessa vontade, né? Nós devemos fazer isso buscando a total renúncia dos seus próprios desejos. Ou seja, a gente abrir mão, a gente não querer se apegar, a gente poder usar, a gente saber que aquilo não é permanente na nossa vida e a gente se ver livre exatamente disso. Isso a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, na utilidade providencial da riqueza. Não se apegue às coisas, não queira mais do que aquilo que a gente realmente precisa. As lutas difíceis causam dor, mas nós temos alguns parâmetros que podem acontecer, algumas consequências dessa dor que tem. Uma delas é a revolta. E nós normalmente nos revoltamos porque nós não entendemos o porquê sofremos essa ou aquela dificuldade. Mas quando nós aprendemos, quando nós estudamos o Evangelho, nós escutamos Jesus falar que bem-aventurados os aflitos, porque serão saciados, e a gente começa a compreender que não é o sofrer, mas sim que através desse sofrimento adquirimos o conhecimento e nos libertamos de todo aquela sequência constante de erros do passado e que o nosso futuro será mais feliz, nós nos aliviamos e suportamos melhor as suas consequências. Vemos, quando nós paramos, analisamos e vemos que nós não somos os únicos, nós deixamos o egoísmo de lado e vemos que nós não somos os únicos a sofrer, que tem gente que sofre mais do que a gente, que tem sofrimentos semelhantes ao nosso, tem gente que sofre menos, mas ainda assim sofre, nós começamos a deixar de lado esse egoísmo que nos cega e começamos então a aceitar aquilo que acontece conosco. Eu falo egoísmo porque nós temos aquela mania. Por que comigo, Senhor? Tipo assim, se fosse com o outro não tinha problema, mas por que comigo? Porque agora eu entendo o porquê que acontece comigo, porque eu sou responsável. Não é o Senhor que não gosta de mim, né? Não é o Senhor que tem raiva de mim ou que quer brincar comigo. Eu provoquei isso. Logo, eu tenho uma consciência, eu consigo entender o que está acontecendo comigo. Só que, além da revolta, a dor, ela causa em nós também o quê? O medo. Nós não temos medo, né? Nós não queremos sofrer, não queremos sentir a dor de modo nenhum. E esse medo, ele pode acontecer para nós reencarnados e para aqueles que ainda estão em processo de reencarnação. Para a gente ter uma ideia, a força do medo que tem, na Revista Espírita de outubro de 1858, Kardec conta a historinha de um médico que foi fazer uma visita aos seus pacientes e no final da noite ele esqueceu, ganhou uma garrafa de um rum jamaicano, muito caro, muito rico, né? E ele acabou esquecendo dentro do coche e foi embora para casa. Quando ele lembrou, voltou ali no estacionamento dos coches e falou: olha, avise todos os cocheiros que eu esqueci uma garrafa de um veneno perigosíssimo, para eles não fazerem uso daquilo que é um perigo terrível. E foi embora para casa. Ele nem chegou em casa e já vieram bater na porta dele e falaram: o senhor pode ir lá porque tem 3 cocheiros que estão morrendo de dor, estão assim terríveis. E ele foi até lá atender. E foi difícil ele convencer a todos que eles tinham tomado um rum de excelente qualidade e não um veneno. Então, quando a gente começa a pensar, o que acontece? A partir do momento que você fez a coisa errada, você tem a culpa dentro de você. Quando falou é veneno, o medo dentro deles desencadeou o quê? Uma brecha imensa, né? E isso acabou dando consequências para eles. Na realidade, ele transformou também em veneno. Ele
Dividir o pensamento. Isso, mas aí nesse caso, o Kardec faz exatamente essa pergunta no livro na revista, ele faz essa pergunta para Santo Agostinho. Ele pergunta, ele faz a seguinte análise, que ele não teria feito a transformação desejando que aquilo, ele foi simplesmente alertou e tudo mais, ele não fez a transformação realmente, embora fosse possível, mas não é o caso. E Santo Agostinho fala o seguinte, que naquele momento a culpa deles abriu a brecha. Como a culpa abriu a brecha, aqueles espíritos zombeteiros que estavam em volta fizeram sobre eles uma aplicação de passe, né? O que ele chama de arrepio magnético, que fez com que alguns nervos do abdômen se distendessem e gerassem frio. E toda a friagem no abdômen gera cólica, logo eles estavam tendo cólicas. Por quê? Por causa do medo que eles tiveram. Eu lembro de um filme muito antigo que passava que numa escola de medicina, então os alunos lá na coisa, cortando os corpos e tudo mais para poder aprender, todo mundo passava mal, todo mundo tinha medo, mas tinha um cara sempre na boa, nunca não sentia nojo, não tinha vertigem, não tinha medo, nada. E o pessoal falou, numa comemoração que tem, lançaram um desafio para ele. Ele teria que ir no cemitério, em uma cova recém-feita, abrir a cova, retirar do morto um determinado objeto e mostrar para todo mundo que ele fez, para mostrar que ele não tinha medo. E ele foi. Ele abriu, foi lá na boa. Abriu a cova, cavou, abriu a cova, pegou o objeto, fechou, tampou a cova. Quando ele ia saindo, um galho de árvore prendeu na roupa dele. E a imaginação dele, o medo que ele escondia, que estava dentro dele, fez com que ele tivesse um ataque cardíaco e morresse naquela hora. Porque na cabeça dele era o morto segurando que ele tinha sido roubado. Então o medo tem uma consequência muito grande sobre nós, tem uma influência muito grande em nós. Ele paralisa as nossas energias, as nossas capacidades. E esse medo das provas, né, que como eu estava falando, que nós temos medo das provas que nós vamos ter durante a nossa vida, ela se abate sobre os reencarnantes e sobre aqueles que ainda estão no processo de reencarnação. Aqueles aqueles seres que passaram por dificuldades muito grandes em existências anteriores, carregam consigo determinado distúrbio que favorecem a eles sucumbir em dado momento das suas provas, como se fosse uma hipersensibilidade à dor ou ao desapontamento. Quando chega mais ou menos naquela mesma época em que ele fez alguma coisa no passado, aquele tipo de distúrbio acaba aparecendo para ele de novo. É um gatilho que acontece. Só através de muito esforço, de muita compreensão é que ele consegue vencer esse gatilho e prosseguir na vida, não interrompendo a própria vida naquele momento. Esse medo então paralisa o ser. E o pavor é tão grande que pode ainda causar desistência da reencarnação, o suicídio, ou, quando antes da reencarnação, a desistência antes mesmo do início. São os abortos que acontecem de forma espontânea, que muitas vezes é desistência do espírito que não quer mais vir aqui. O medo é tão grande que ele não quer entrar na vida de modo nenhum. A dona Terezinha de Oliveira, no blog que ela tinha, o blog espírita que ela tinha, ela cita um texto da Zíbia Gasparetto em que ela fala o seguinte: assim como as pessoas têm muito medo de morrer, porque não sabem o que vão encontrar do lado de lá, muitos espíritos que estão para reencarnar morrem de medo porque eles não sabem exatamente aquilo que vai vir. Quando a gente pensa, vamos fazer o planejamento da nossa reencarnação, não é a maioria que faz o planejamento, a maioria vem a reboque. Ou seja, vai lá, meu filho, você não tem que ficar escolhendo muito, vai lá, você ainda não tem a capacidade, não tem a maturidade para fazer todas as escolhas, você vai. Pois bem, então ela fala o seguinte, que esquecer o passado e mergulhar no mundo, controlar as emoções, ordenar a mente, enfrentar os resultados, requer coragem e resistência. Ficar entregue ao próprio discernimento, ser responsável pelo próximo destino, atemoriza a cada um de nós. Ela fala que o espírito reencarnar é como vestir um escafandro e ir nas profundezas do oceano. Então, ou seja, ele está limitado, ele não tem a liberdade que nós temos quando estamos aqui, está limitado. Porém, ele faz isso por quê? Pela necessidade de melhorar emocionalmente, de melhorar, para reeducar o seu emocional. Do lado de lá, prossegue ela, fala que as sensações são muito fortes e profundas. Então, quando o ser tem tristeza, remorso, arrependimento, frustração, mágoa, isso se torna tão grande em determinado momento em que ele aceita reencarnar
para poder se ver livre desse tipo de sentimento. E quando ele entra aqui, a vida lenta, né, o magnetismo do corpo físico faz com que ele vá se ajustando a essa vida mais lenta. A vida vai ajustando, colocando no caminho dele as pessoas com as quais ele tem que conviver para ajustar coisas do passado, para se alavancar para o futuro também. E quando ele vai se tornando mais consciente, ele vai se libertando dos antigos padrões de crença que o levavam ao sofrimento. E quando ele consegue aproveitar essa reencarnação de forma adequada, ele volta para o mundo espiritual muito mais lúcido, muito mais feliz. Quando as provas não são compreendidas e as expiações não são aceitas, elas podem levar o ser à loucura e também ao crime do suicídio. Com efeito, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala o seguinte, naquela parte de loucura e suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas dificuldades que o homem não tem coragem de suportar. Então a loucura acaba levando a isso, porque ele não consegue suportar a dificuldade que ele tem e ele vai se desesperando ao modo de perder totalmente a consciência. E pode levar também ao suicídio. E quando ele chega ao suicídio, alguns estudiosos eles colocam que existem 3 perspectivas para explicar o suicídio. A biológica, que são as doenças que ocorrem na pessoa, como a esquizofrenia, o alcoolismo, e ele coloca até mesmo níveis baixos de serotonina no organismo, podem catalisar o desejo de desencarne, o desejo de suicídio. As teorias psicológicas, que as pessoas que estão sob perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios, delírios crônicos, também podem desencadear a vontade do suicídio. E um sociólogo francês, chamado Émile Durkheim, ele fala o seguinte, dos 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta, o suicida egoísta, que é aquele que quer morrer para não sofrer mais. Tem o altruísta, que ele quer morrer para não dar trabalho para os outros. E tem um outro que ele chama de anômico. Esse desejo do suicídio, ele nasce dos desequilíbrios de ordem econômica e a ordem social. Aí eu fui procurar anômico, o que é? E ele, então lá ele explica, tem uma tese de uma pesquisadora de Santa Catarina, que ela fala a respeito de anonia, que nada mais é do que esse Émile Durkheim falou, que é um estado de falta de objetivos e de regras devido à perda de identidade provocada pelas mudanças constantes do mundo. Porque o modernismo, principalmente quando chegou o capitalismo e quando chegou a razão para explicar o mundo que a gente vive, rompeu com alguns valores tradicionais que tinham raízes na fé religiosa. E quando isso chegou e tirou essa sustentação da fé religiosa e não colocou nada no lugar, a pessoa se vê perdida, ela se vê alheia ao mundo e se sente exatamente como o quê? Sem identidade e sendo levado pelos acontecimentos. Ela perde a sua importância. E é interessante que ele fala isso não só a respeito do suicídio, mas ele fala que a criminalidade tem raízes nesse tipo de sentimento também. A pessoa se vê alheia àquilo que acontece em volta dela, ela não tem mais identidade, logo ela acaba sofrendo com isso, não é? E vai para o crime ou vai para o suicídio. E é uma coisa interessante, lendo no Evangelho a respeito disso, né? Se tem alguma relação com o que a gente aprende no Evangelho. Tem a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Fala o quê? A pergunta 943. Da onde vem o desgosto da vida e que se apodera de certos indivíduos? E os Espíritos respondem o seguinte: é efeito da ociosidade, da saciedade e também da falta de fé. Eu falei, estranho, né? Falta de fé. Foi aí, depois de ler esse texto, que eu entendi o que ele quer dizer aqui. Não é a falta da crença, mas é a falta da dúvida que é colocada na nossa mente em função dessa variação que tem no mundo. Não, Deus não existe, não, isso é besteira. Ou seja, tira a sustentação nossa que é a fé religiosa e não coloca nada no lugar. Então a gente realmente se sente perdido. Essa é a falta da fé que o Espírito coloca aqui como resposta. Porém, ele fala que quando a gente usa as nossas faculdades com fim útil, a vida se transforma
em condições mais tranquilas, ela passa de modo mais tranquilo e o trabalho não é tão desgastante como a gente muitas vezes pensa. E quando a gente consegue atingir esse estado melhor de consciência, é como o Buda coloca aqui, nós atingimos o Nirvana. Não é? E eu tinha uma ideia de Nirvana como sendo o paraíso. E ele explica o seguinte, naquele texto que eu falei para vocês, ele fala que Nirvana são a junção de duas palavras. Nir é não e Vana, cordão. Ou seja, é sem cordão, ou é não estar preso, ou estar liberto. Mas liberto do quê? Do egoísmo, da tirania do ego, da ilusão e da dor. Então, o Nirvana é um estado do ser, não é um local, mas é um estado do ser que pode ser alcançado por todos que renunciam ao orgulho e ao egoísmo. É um estado de paz e alegria sem limites. Onde nós encontramos isso? No cristianismo. O reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo, semelhante a outro. O reino dos céus não é um local para onde a gente vai. O reino dos céus está dentro de cada um. É o estado de alegria e de plenitude que nós construímos dentro de nós. É um estado de bondade, um estado de felicidade tão grande que todos nós podemos alcançar. Ele está dentro de nós, não está fora de nós. Então a gente pode ver que Buda, ele, 540 anos mais ou menos depois de Cristo, e Cristo já tinha trazido esse ensinamento. E é interessante quando você pega o livro dos Espíritos para poder ler, embora está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade ele fala o seguinte: eu venho entre vós como antes no passado trazer os ensinamentos, quando eu peguei todo o bem esparso pelo mundo e juntei em feixes para explicar a doutrina. Ou seja, Jesus veio para trazer. Ele recolheu tudo a verdade que está escrita, boa parte da verdade que estava no mundo e trouxe como ensinamentos. O Espiritismo veio trazendo a mesma coisa. Então, se a gente pega, mas não vamos falar de tal religião, não vamos falar de coisa, não vamos usar tal filósofo e tudo mais, temos apenas usar Kardec, a gente tem que tomar muito cuidado. A verdade não está apenas no Espiritismo. O Espiritismo não é o dono da verdade. Ele tem boa parte dos feixes, mas de repente não estão todos os feixes aqui. Mas a verdade está espalhada no mundo todo. Ou como dizem o Arquivo X, a verdade está lá fora. Não é? Pois bem, e quando a gente vai entender a respeito da nossa encarnação, tem uma psicografia que eu achei muito interessante para aqui. Quando empreendemos viagem segura ao nosso íntimo, munidos da compreensão dos ensinamentos do Mestre, das leis divinas e suas consequências, podemos compreender a amplitude da dificuldade que enfrentamos, das dores que sofremos, fazendo uma análise sem máscara nenhuma de quem somos e das dificuldades que enfrentamos para sanar os nossos defeitos. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos passando por aqui é para que a gente possa corrigir os nossos próprios defeitos. Agindo assim, respeitando as nossas imperfeições como ferramentas para aprimoramento, entendendo que sofremos daquilo que necessitamos melhorar, vamos pouco a pouco nos livrando das amarras coercitivas. A inteligência, a ansiedade, o amargor e tantos outros atributos da personalidade devem ser trabalhados para servir de alavanca ao nosso aperfeiçoamento. A inteligência que se acha superior àquela que caminha ao seu lado deve ser elevada à condição da inteligência que ensina, que alivia e recupera. A ansiedade deve ser compreendida e domesticada para servir de energia ao trabalho e em auxílio ao nosso próximo. E o amargor que carregamos dentro de nós deve ser transformado em dulçor nas nossas palavras, no nosso trato, no respeito ao semelhante. E dessa maneira nós vamos tirando a perfeição daquilo que é imperfeito ainda dentro de nós, através das nossas atitudes transformadoras. Não há nesse mundo, amado, quem não precise de uma autoanálise seguida de muito trabalho de transformação. Essa é uma psicografia dada pelo espírito chamado Bernardo. E realmente é verdade isso, que se a gente analisar, realmente é. Quando a gente tem a conhecimento, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente tem a qualidade o ensinamento do Espiritismo, nós podemos fazer essa autoanálise. Santo Agostinho já falou, conhece-te a ti mesmo. Analise as suas ações do dia e verifique o que você tem que manter e aquilo que tem que mudar ao longo da sua vida. E uma frase da Joana,
que ela fala que a maior parte de todo o sofrimento que nós temos na nossa vida, ela é baseada na forma errada que a gente encara a nossa existência. Quando passarmos a encarar a nossa existência de uma maneira mais correta, todo o sofrimento nosso vai acabar. Lembrando, a dor nós teremos, mas o sofrimento não vai ter mais. É isso aí. Alguma pergunta?